Olá a todos e todas, é um grande prazer estar com vocês aqui para conversarmos mais uma vez sobre serviço social. Sempre que eu faço essas gravações, aulas, lives, congressos, simpósios, masterclass e tantos outros tipos de eventos em matéria de serviço social, é para trazer algumas discussões importantes sobre serviço social na atualidade, serviço social contemporâneo e aquilo que nós estamos vivenciando. Hoje, está muito em voga e sendo muito cobrado em todas as partes conhecimento sobre matéria de serviço social na educação. Por isso, estamos então adentrando na discussão das 6 dimensões do serviço social na educação. Eu apresentei a primeira dimensão outro dia, foram quase 2 horas de aula, de discussões, de debate, uma espécie de roda de conversa aqui onde todos participaram. A qualquer momento você pode levantar a sua mãozinha que está aí no aplicativo e pedir a fala. Quando você levantar a mão, eu após concluir o raciocínio, o argumento que estarei desenvolvendo, posso passar a palavra para você. Vamos lá então sobre as 6 dimensões do serviço social na educação. Está aí na tela, né, para vocês e essa foi a primeira dimensão, a dimensão da abordagem individual. Nós já discutimos essa dimensão de uma forma bastante ampla o outro dia e então nós não vamos nos debruçar sobre ela. Quem quiser saber a dimensão da abordagem individual é só procurar no meu canal do YouTube a primeira parte desta. Essa aqui também está sendo gravada, vai ser disponibilizada lá também depois para as nossas discussões. A segunda parte, então, foi a dimensão da intervenção coletiva. Assim como foi falado naquele dia, foi argumentado, debatido, se fizeram várias reflexões, tivemos várias intervenções, daí porque nem conseguimos sair daquela primeira dimensão para ver as outras 5 dimensões que completam as 6. É a dimensão da intervenção coletiva, assim como existe a necessidade da abordagem individual, a dimensão da intervenção individual, da abordagem individual, ela não pode estar separada, desvinculada, fragmentada da sua dimensão de intervenção também coletiva. É importante sempre que nós argumentamos a respeito destes assuntos, nós levarmos em consideração as diferenças e as complementaridades da materialidade do processo de trabalho profissional no entendimento desse amalgamamento entre a intervenção individual e a intervenção coletiva. O que é que precisa ser observado? Só retomando para encontrar o chão argumentativo, o alicerce argumentativo daquela fala, para corroborar esta fala. É que embora sempre haverá a necessidade da abordagem individual, ela não pode ser a escolha principal, ela não pode ser a prioridade, ela não pode ser a única possibilidade e não pode se tornar a única possibilidade. Não devemos e não podemos permitir, sob pena de incorrer em vários erros teóricos, em várias violações do projeto ético-político, que é a individualização do atendimento, a separação da totalidade, a pontualidade, a focalização e o esvaziamento de um projeto coletivo. Então, sempre haverá o serviço de abordagem individual, mas ele precisa ser sempre com o objetivo de trazer o indivíduo para o coletivo e não mantê-lo isolado. Não existe processo de trabalho eficaz, eficiente e que traga impactos sociais satisfatórios a curto, médio e longo prazo que seja feito na sua individualidade. Não podemos de forma alguma, de maneira alguma, dentro do serviço social, por uma análise, quer seja epistemológica, crítica, teórica, técnica, enfim, em qualquer que seja a sua abordagem, ela não pode ser individualizada ou mantida individualizada. É importante que haja sempre esse trabalho de apropriação e de aproximação do ser social para o coletivo. Então, a intervenção coletiva, ela não só, mas também trabalha junto aos movimentos sociais. É uma condição fundamental
de constituição e reconhecimento dos sujeitos coletivos. E o sujeito coletivo, a primeira violação de direitos que acontece dentro da perspectiva dos seres sociais, dos sujeitos sociais, é a sua individualização. Quando ele é marginalizado, segregado, excluído da coletividade. O capital está na coletividade. Os direitos sociais estão na coletividade. As construções do tecido das relações sociais estão no coletivo. O sujeito que passa ou a se auto-excluir ou ser excluído desse processo de coletividade, ele também, então ele sofre o processo de segregação e fica cada vez mais distanciado de todos os direitos sociais e todas as perspectivas de reconhecimento como cidadão. É de praxe que o ser social, ao ser incluído num processo de trabalho profissional, no serviço social, se leve em conta sempre, logo de mais imediato possível, a inclusão do sujeito no processo de coletividade, ao grupo que ele pertence ou aos grupos que ele, no devir, pertencerá. Então, nessa proposta de movimentos sociais no chão da escola, nessa proposta de inclusão social no processo, nós estamos falando de inclusão escolar, porque nós estamos aqui, neste caso, especificamente, falando de escola. Então, ao falarmos de escola, estamos falando de inclusão escolar. Em qualquer outro espaço, estaríamos falando também de outros tipos de processo de inclusão. Mas esse aqui, especificamente esse, nós estamos falando de inclusão escolar. E inclusão, às vezes, se aplica ao professor, às vezes se aplica até ao diretor e ao próprio assistente social que estará lá no chão da escola, que precisa, enquanto sujeito coletivo, participar do processo de intervenção coletiva, tanto no seu trabalho enquanto executor ou propositor no processo de trabalho, quanto sujeito propriamente dito, ou seja, os demais seres e sujeitos sociais que estão ali no chão da escola precisam entender da necessidade, da urgência e da emergência da participação direta do assistente social nos processos de trabalho no chão da escola. E eu tenho sempre dito a mesma coisa, nós não podemos incorrer no erro de achar que os professores devam saber o que faz um assistente social. Isso é um erro muito comum que tem acontecido no judiciário, na educação, na saúde, os assistentes sociais cobrarem dos médicos que os médicos saibam o que faz um assistente social, cobrarem dos juízes que os juízes saibam o que faz um assistente social, cobrarem dos professores e diretores que eles saibam o que um assistente social faz. Esse é um erro comum que nós precisamos superar, evoluir e deixar de cometê-lo, porque isso revela, inclusive, um alto grau de incompetência profissional e falta de domínio das capacidades profissionais, das prerrogativas profissionais. Ora, para ficar claro e bem denotado, quem sabe o que faz um assistente social é o assistente social e somente o assistente social. Um e outro aí pode até arriscar dar um palpite de uma coisa ou outra, de um processo de trabalho, de um instrumento, de um método, de uma abordagem, de um conceito teórico, um lastro de arcabouço literário para um assistente social, mas é coisa pouca. Quem tem que ter o domínio somos nós. Então, ao chegarmos no chão da escola, a primeira coisa que você precisa fazer, dentro da perspectiva, passar a pertencer ao coletivo e não se excluir dele. No processo profissional, nós nos incluímos. E essa inclusão, isso se aplica a qualquer instituição, a qualquer espaço socioocupacional. Essa inclusão no processo de intervenção coletiva, ela se dá a você se fazer conhecer. No lugar em que você chega, você se fazer conhecer. E se fazer conhecer, muitas vezes, exige uma ata, uma reunião, um contrato social de trabalho, um acordo entre as partes, uma limitação interprofissional e multidisciplinar, para logo no início. Eu tenho conversado com colegas que têm iniciado jornada de trabalho sem contrato, que têm iniciado para prefeito, para vereador, para determinadas instituições, e eu compreendo
mas não aceito. Eu compreendo que todo mundo tem boleto para pagar, eu compreendo que todos têm os seus compromissos, suas obrigações, o boleto da energia chega, o boleto da água chega, da escola do filho chega, então cada um está vivendo o seu sufoco no mundo capitalista extremamente hostil, extremamente violento. Mas daí você iniciar um processo de trabalho sem um contrato, aí não dá para aceitar. Então você precisa se proteger enquanto profissional, tendo contrato, e se proteger enquanto profissional, se dar a conhecer no lugar em que você chega, de uma forma respeitosa, educada, com uma abordagem extremamente técnica, elaborar o seu processo de trabalho, o seu plano de ação, ou seja, o seu projeto, e com as suas atribuições, as suas prerrogativas, e conversar com todo mundo e se fazer conhecer. Olha, meu trabalho é esse, é isso que meu código de ética, as resoluções do Conselho Federal de Serviço Social estabelece, é isso que eu tenho como dentro da lei 8662, é uma lei que determina o que é que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, ao adentrar uma instituição, um espaço socioocupacional, e você fazendo isso, você está se fazendo a conhecer, se dando a conhecer, né? Essa palavra, esse tipo de linguagem, uma linguagem até bíblica, se deu a conhecer. Então, você se incluiu coletivamente ali naquele processo, pediu a reunião, se apresentou e já vai estabelecendo, porque a partir daí então os professores que não sabiam o que fazia um assistente social passarão a saber. E outra coisa, gente, sempre é importante falar, o processo de coletividade é coletivo, não é mistura, não é misturado, não é entranhado, não é uma coxa de retalhos, não, existe claramente o teu espaço e ele precisa ser ocupado, e existe o espaço dos outros profissionais. Nem você deve invadir o espaço dos outros profissionais nesse processo de coletividade, nem os outros profissionais devem invadir o seu. E ao tempo que alguém invada o seu espaço socioocupacional, logo de imediato e assim que possível, o mais rápido possível, você precisa se comunicar e se fazer conhecer daqueles que estão, talvez, invadindo o seu espaço de trabalho profissional. Então, essa perspectiva da dimensão coletiva é de participação, é de reconhecimento da cidadania, é também de reconhecimento político, porque é uma estratégia política quando você estabelece os limites da sua atuação, o norte da sua atuação, o que você faz e o que você não faz. Então é sempre muito importante em qualquer processo de trabalho. Aquilo que começa certo tende a dar certo. Então se você começa certo, mantém certo, possivelmente dará certo. A probabilidade, a probabilística de algo que começou certo dar certo é muito maior do que algo que começou mais ou menos, né? Que começou ao contrário, vamos dizer, começou de trás para frente, né? Então nós temos aí como perspectiva aí de coletividade, primeiro eu falei da intervenção coletiva imediata e direta do próprio assistente social nos processos de trabalho ao qual ele está incluso. Em seguida vamos falar então sobre a inclusão, a intervenção coletiva junto, neste caso, aos movimentos coletivos que deveriam existir dentro das escolas e que na maioria dos casos não está acontecendo, né? A defesa dos grêmios estudantis, os movimentos estudantis, que geram o protagonismo dos sujeitos sociais que estão ali no chão da escola, que a nível de Brasil não está mais acontecendo. O professor, por medo, insegurança e uma série de outras questões, e por não compreender o significado da expansão dos sujeitos sociais, da cidadania como um todo, acabou tentando e fracassando com um método de intervenção educacional, uma teoria de aprendizagem ultrapassada, que se utilizava da autoridade do poder e não da democracia, nem da capacidade política e nem do pensamento complexo. E como os alunos foram ensinados ainda que pelas leis e outros movimentos a viverem um certo grau de social-democracia, um certo grau de liberdade, houve um choque aí entre uma cultura ainda arcaica, tradicionalista, conservadora no chão da escola e a liberdade agora concedida aos jovens. O professor não se preparou para trabalhar essa liberdade, estabelecer os parâmetros para que ela amadurecesse
junto ao colegiado. O aluno assumiu a liberdade, porém sem estar preparado, capacitado para assumir a liberdade. O professor não assimilou a liberdade. E aí virou um verdadeiro conflito. Então hoje nós temos como um dos problemas da educação no Brasil a liberdade não assimilada, a liberdade não estudada, a liberdade não explicada, uma democracia confusa, uma tempestade de ideias e de ideologias e direitos, mais politiqueira e partidária do que de fato democracia de direito. E no meio de tudo isso estão as crianças, estão os adolescentes, todos eles em processo de formação. E aí é que o assistente social vai entrar para trabalhar o tema central, a liberdade, o combate ao preconceito, o combate ao racismo, o combate ao machismo, à homofobia, a viabilização, o combate à violência contra crianças e adolescentes, aos maus tratos, a sentada, a palmada e todo e qualquer tipo de agressão contra crianças e adolescentes. É nessa perspectiva que o assistente vai trabalhar na proteção da criança e do adolescente e na viabilização do direito ao ensino de qualidade, a viabilização do direito ao acesso aos instrumentos de aprendizagens, teorias de aprendizagens mais evoluídas para além daquelas arcaicas que já ora fora citada aqui. E dentro desse contexto todo, há de se criar então um plano de ação. Como é que eu faço para incluir? Eu sempre uso o mesmo exemplo. Você pode fazer esse teste que eu estou dizendo. Vá a uma escola do seu município, pública, e vá até o banheiro da escola e veja se pelo menos tem papel higiênico no banheiro da sua escola, da escola do seu município, a escola pública. Eu não conheço nenhuma situação em que uma escola pública tenha papel higiênico no banheiro. É uma análise até simplória, superficial e pode-se até dizer uma análise simplista. Você fazer uma análise como essa, desvinculado das demais variáveis de uma grande totalidade. Mas é um exemplo que eu sempre uso para começar daí. Não é só esse o exemplo. Aí a gente poderia se desdobrar para várias outras questões. São escolas muradas, altas, com cadeado, tem que ter um guarda na porta da escola para impedir o aluno de sair ou o aluno de entrar. Tem que ter especificamente um uniforme, um tipo de uniforme para uniformizar os alunos, padronizar a coisa, e nada disso está funcionando. Os níveis educacionais no Brasil continuam na rabeira do mundo, continuam praticamente em últimos lugares. Não está evoluindo, não está funcionando. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos trabalhar a perspectiva do reconhecimento da cidadania. Tirar esses alunos da invisibilidade e colocar eles na coletividade. Tirá-los da individualidade, da segregação. Porque o sujeito sem identidade é o sujeito excluído, é o sujeito que está no chão da escola, mas ele não existe. Ele não existe no chão da escola, é por isso que ele não cuida da escola, é por isso que ele não se sente pertencente à escola, é por isso que se ele entrar no banheiro e tiver um rolo de papel higiênico, ele pega o rolo de papel higiênico, enfia dentro do vaso e dá descarga para impedir. Então a liberdade sem a democracia, a liberdade sem o reconhecimento da cidadania gera um sujeito rebelde, porque ele descobre que tem direito, mas ele não usufrui do direito que ele descobriu que tem. E aí Yamamoto fala sobre isso, quando uma pessoa descobre que tem um direito, mas ela descobre que está há muitos anos sendo roubada do seu direito, o caminho sempre é a rebelião. Isso se aplica à educação doméstica, isso se aplica à liderança empresarial, isso se aplica à relação institucional entre os trabalhadores de uma instituição, isso se aplica aos movimentos sociais, isso se aplica até, em alguns casos, na relação que as pessoas têm com animais de estimação. É impressionante como isso se materializa de uma forma agressiva, de uma forma visível, clara, tangível, quando você dá liberdade a alguém e ela se reconhece dentro dessa liberdade e reconhece que há muito tempo deveria ter essa liberdade e não tem. E quando ela percebe isso, então, ela acaba se rebelando. E aí, o porquê das pessoas criticarem tanto a Lei Maria da Penha,
criticarem tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente e o MST, o MTST e tantas outras questões que tratam de coletividade. Por quê? Até um tempo atrás havia um argumento, por exemplo, em relação às mulheres. A mulher tem que cozinhar, cuidar do marido, e aí a mulher, até 1915, era propriedade do marido. Ela era considerada pela Constituição como um ser incapaz. Foi a partir da Constituição de 1915 para cá que a mulher foi ganhando reconhecimento e notoriedade. E a partir do momento em que uma mulher passa a cursar serviço social, ela coloca o relacionamento dela à prova. Porque se for um relacionamento tóxico, agressivo, infeliz, ela não vai ficar nesse relacionamento. Isso eu já observei em muitos lugares. Então existe até uma lenda de que quem faz serviço social se divorcia. Seja homem ou seja mulher. Na maioria dos casos, a não ser que o casamento realmente seja de Deus mesmo. Seja, vamos assim usar essa linguagem, né, mais mítica, mais metafísica. Não sendo, não supera. Por quê? Porque a mulher é reconhecida enquanto sujeito. Ela é empoderada. Ela tem a sua cidadania reconhecida. Ela é politicamente empoderada. Ela reconhece os seus direitos. E ela passa então a querer usufruir da sua liberdade. Isso é a perspectiva da intervenção coletiva. Ou seja, dentro de uma perspectiva coletiva, todos estão protegidos. Dentro de uma perspectiva individualista, o sujeito está distanciado da coletividade que o protegeria. Então, um projeto de intervenção, obrigatoriamente, você precisa incluir o sujeito nessa coletividade a qual ele deveria fazer parte. Mas, de uma forma ou de outra, ele não está fazendo, por uma razão ou por outra. Por escolha própria ou porque a coletividade o excluiu. Então, dentro dessa perspectiva da intervenção coletiva, vem a ampliação dos direitos sociais, em particular do direito a uma educação pública, laica e de qualidade, a partir dos interesses da classe trabalhadora, de onde deveria partir. Então, quando a gente fala uma escola de qualidade, pública de qualidade, laica, a partir dos interesses da classe trabalhadora, nós estamos falando de um conceito que você deveria anotar aí, você que vai trabalhar com serviço social na educação, deveria anotar. Eu sempre lembro, escola democrática, em que todos os sujeitos e famílias que dela fazem parte devem participar da sua administração, do projeto político-pedagógico, de todas as decisões que vão ser tomadas dentro deste contexto da profissão. Então, é importante a gente frisar, é uma frase que está aqui no centro, que diz o seguinte: o reconhecimento da cidadania só é possível através da participação coletiva. Daí porque lá anteriormente eu falei a vocês que é impossível que você consiga levar uma pessoa a reconhecer a sua cidadania ou reconhecer a cidadania de uma pessoa simplesmente pela abordagem individual, que foi a primeira dimensão que nós estudamos. Só é possível que uma pessoa consiga se reconhecer como cidadão, e isso já é matéria muito estudada, isso já é conceito já muito aprofundado, estudado em vários livros de serviço social. O reconhecimento da cidadania só é possível através da participação coletiva. Se o sujeito não participa dos projetos coletivos, dos direitos que deveria atender a coletividade, do capital coletivo, do capital social coletivo, da proteção social que é coletiva, que é de todos, a saúde de todos, a educação de todos, enfim. Se a participação não é coletiva e se ele não participa das decisões que envolvem esses direitos, ele jamais reconhecerá a sua própria cidadania. Ele manterá-se sem identidade. Ele vai desenvolver uma outra identidade. E isso é um grave problema. Nós estamos tendo no Brasil, está se criando no Brasil uma cultura. A cultura específica do crime. A cultura da violência. Os jovens e adolescentes do nosso tempo estão fazendo músicas que banalizam o crime e que fazem apologia a armas de fogo, a assaltos, a corres, a usarem camisas. Está cheio no Instagram, no Facebook, nos reels do Instagram,
usarem a camisa amarrada, fazendo apologia à criminalidade, meninas e meninos de 13 anos, 11 anos, 15 anos, 10 anos. Estou culpando eles por isso? Jamais faria isso, eu sou assistente social. Mas nós precisamos pensar essas coisas. Por que que isso está acontecendo? Está virando uma ideologia. Porque o Estado e a coletividade abandonou aquelas pessoas. E elas formaram uma nova coletividade lá, um Estado paralelo, onde a lei não tem significado, onde a poesia não tem significado, onde o patriotismo, e eu não sou patriota, mas o patriotismo lá não tem significado, onde um grupo de pessoas que se identifica entre si está criando uma nova cultura, um novo modo de ser, um novo modo de agir. Estão criando ideias de que o pobre não pode roubar o pobre, só pode roubar o rico. Então está se dividindo, está se fragmentando. E a tendência disso, caso não haja uma intervenção séria de distribuição de renda, de combate às desigualdades sociais e vulnerabilidades, e de inclusão social destas pessoas, a tendência é esse novo povo, essa nova cultura, assimilar a cultura que nós hoje chamamos de cultura dominante. Assimilar em todos os sentidos, porque a música já está assimilando, o modus viventes das gírias e dos dialetos e das formações de grupos juvenis, no sentido de formar uma determinada identidade, já está se formando. Porque houve uma desvinculação da coletividade. Ele não se sentiu pertencente ao Brasil que existe. Então eles estão criando um novo Brasil. E nesse novo Brasil que eles estão criando, há uma nova linguagem. E a linguagem lá é se dar bem na vida. É tirar foto com um pacotão de dinheiro, não precisa explicar de onde veio. Pacote de dinheiro amontoado assim, tirar foto de capuz, de máscara, de arma, de fogo, vários celulares em cima da cama. É colocar o nome vulgo não sei o que, menorzinho não sei o que, menorzinho não sei o que, corre, leque. Então está se formando isso, da ausência do Estado e um processo de intervenção coletiva. Isso está acontecendo em todas as comunidades vulgarmente chamadas de favelas no Brasil. Em todos os estados do Brasil, com agravantes maiores para as cidades ainda maiores. Quanto maior a cidade, maior o índice de violência, maior a desigualdade, maior o muro que separa o rico do pobre. Nós temos aqui na capital de Salvador uma rua. Do lado de cada rua, um terreno custa 10 mil, 5 mil. Do lado de lá da rua, 1 metro quadrado custa 50 mil. Só separado por uma rua. É disso que nós estamos falando, de capitalismo selvagem, aguerrido. É separado por uma rua. Então, desse ponto de vista, a ampliação da democracia como parte das lutas sociais, há muito tempo devia ter tido sua gênese no chão da escola. Não só com a preocupação da educação, mas em busca de reconhecer e conhecer os sujeitos sociais e a coletividade dos sujeitos sociais dessa construção, desde a mais tenra idade, que é onde a identidade do ser social começa a se formar. Se essa identidade ela se forma com base no princípio de vou estudar, vou me tornar um sujeito crítico, político, vou lutar pelos meus direitos, vou pertencer ao capital produzido socialmente, coletivamente, vou me incluir nesse capital e vou me reconhecerem como sujeito, minha identidade será preservada. Então, se ela é construída assim desde a mais tenra idade, a tendência ela é acompanhar no desenvolvimento psicogenético e psicossocial até a idade adulta, com a perspectiva de construir uma vida, de construir um capital, de estudar, de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Mas quando, desde a mais tenra idade, a criança é abandonada pelo Estado, a família da criança é negligenciada pelo Estado e perde a sua identidade, é segregada, é isolada da proposta da intervenção coletiva, do projeto coletivo, e fica distanciado do capital, distanciado dos direitos sociais, politicamente distanciado, de ser reconhecida, o sobrenome fica sem significado, a habitação fica desfalcada, o pai não tem uma herança para deixar o filho, e assim vai
agravando e agudizando as expressões da questão social, e essa criança vai tendo a sua identidade corrompida no processo, pela desigualdade social, e ela então, não tendo o grupo de pertencimento, não tendo a formação da sua identidade como base no futuro, mas no presente ou agora, que é representado pelo tráfico, pela violência, pela criminalidade, por conseguir um dinheiro fácil, por fazer um assalto, conseguir o melhor celular, o melhor tênis, a melhor calça. Então ela vai desenvolvendo a sua personalidade assim. Ou seja, no fim disso tudo, resta à classe dominante defender a necropolítica, o genocídio, o extermínio das classes pobres por meio de um sistema repressivo, violento, agressivo. Tudo porque o direito inicial foi violado. E eles não querem entender que a culpa é da sociedade. A culpa é da sociedade, sim. Mas não foi hoje que o criminoso nasceu. Não foi hoje que o assaltante nasceu. Ele não se fabricou do dia para a noite. Ele é um processo de exclusão social que vem lá desde o dia que o primeiro português pisou aqui, o holandês, ou seja lá quem for. O primeiro europeu pisou aqui para roubar o Brasil, expropriar o Brasil. Ali se iniciou. E até hoje se mantém. 380 e tantos anos de escravidão, de expropriação, até chegar nos dias de hoje. Então é um processo cultural construído. É culpa da sociedade, sim. Por isso que o serviço social trabalha pela construção de uma nova ordem societária, onde a renda seja distribuída, o capital social produzido seja compartilhado entre todos os que produziram, em que haja uma escola de qualidade e que as crianças sejam protegidas e tenham a sua identidade integralmente protegidas desde a mais tenra infância e possam escolher o que querem e o que desejam ser e não serem obrigados, nem mesmo pelos pais, a serem o que não querem ser. Porque um pai alienado obrigará o seu filho a também ser alienado. Um pai segregado só terá argumentos para defender a segregação do próprio filho. Um pai que foi espancado só terá argumentos para defender métodos educacionais de espancamento, de cintada, de beliscão, de puxão de orelha, de chinelada, de varada, de fio de arame, e se modifica o instrumento, mas o procedimento é o mesmo. Não há diferença. E quem justifica a diferença incorreu no erro de defender o indefesável. Então a pessoa não dá o que não tem. E não tem porque não foi ressignificado. Não tem porque não passou por um processo de transformação social. Só sabe aquilo. Só conhece aquilo. Só entende aquilo. Não tem mais nada a oferecer além daquilo. Tudo que recebeu no seu processo de formação foi segregação, espancamento, dor como símbolo de amor ou de educação, castigo, tortura. Então ele chegou num ponto da vida que ele só tem aquilo. Se tirar aquilo dele, não sobra mais nada, porque ele não conhece outra possibilidade. Infelizmente, muitos religiosos que deveriam estar dando amor estão dando dor, porque nunca entenderam a religião. E a própria religião para eles é significado de dor e sofrimento. Então é uma questão realmente de emancipação do ser social, de reflexão, de você tentar encontrar o melhor da vida dentro da intervenção coletiva, o melhor das leis, o melhor dos processos de trabalho, o melhor da instituição em que você está alotado e, acima de tudo, o melhor do ser social que você atende, que as políticas públicas chamam de potencialidades. É o melhor do sujeito. O que é que ele tem de melhor? É o que me importa. Não o que ele tem de pior. Eu não faço uma visita domiciliar para olhar se a casa da pessoa está quebrada. Eu faço a visita domiciliar para ver o que não está quebrado. Eu não faço a visita domiciliar para olhar se o cidadão tem um televisor de 40 polegadas na parede. Eu faço para olhar se ele tem e parabenizá-lo por ele ter, porque é o lazer, é o direito dele. Eu quero ter, ele também tem o direito de ter. Não importa qual seja a situação dele. Então a visão de serviço social, ela não é essa visão conservadora, essa visão arraigada em conceito extremamente distanciado de um projeto ético-político coletivo. Nós estamos falando de intervenção coletiva e o projeto ético-político igualmente é coletivo. Então, nesse processo de emancipação, queridos amigos e amigas que estão
Aqui eu agradeço muito a participação de vocês nessa live. Mas vocês que estão aqui, e eu falo isso com muito carinho e respeito, tem que começar por nós primeiro. Nós precisamos nos emancipar enquanto pessoas, mudar, transformar as nossas vivências, as nossas relações sociais, porque se nós não formos capazes de provocar a mudança em nós mesmos, a transformação que nós queremos na vida do nosso usuário, do usuário da instituição pública, do demandatário de um direito, como é que nós vamos transformar a vida do outro? Se as mesmas práticas que nós tínhamos antes, o preconceito, a defesa do capital, correr logo atrás do emprego, são um concurso público que paga R$ 1.100, já 300 mil assistentes sociais se inscrevem. Não há crescimento para a nossa profissão enquanto nós continuarmos não sendo críticos, não sendo revolucionários, não nos posicionando contra aquilo que viola o nosso direito. Como é que uma pessoa... Eu estou revoltado, gente, de saber que uma amiga minha, uma colega minha, entrou num trabalho sem contrato de trabalho, sem concurso, sem nada, só foi trabalhar. Isso beira trabalho escravo, não existe nenhuma perspectiva normativa no Brasil de CLT ou de qualquer outra que seja, de sindicato, seja lá o que for, de acordo trabalhista, que permita, que aceite que você vá trabalhar num local sem um contrato de trabalho. Você sabe por que você está lá e o que é que você está fazendo. Quais são as suas atribuições ali. Se você que faz isso ou fez isso for denunciado por CREAS, você corre o risco de ter o seu registro cassado. Isso é exercício irregular da profissão. Não se trabalha sem um contrato claro de trabalho. O que é que você está fazendo? Quais são as suas atribuições ali, a sua jornada de trabalho. Tem que estar por escrito, assinado e carimbado. Tem que ter uma cópia com você, a sua proteção. Depois não adianta reclamar, violaram meu direito, me desrespeitaram e tal, e etc. Não adianta. O CREAS é uma instituição estatal e como o Estado demora para responder, mas se provocado, funciona. Demora, mas funciona. Às vezes não está nem valendo a pena mais, aí vai funcionar, mas funciona. Mas tem que provocar. Então, se você está tendo o seu direito violado, você tem que entrar em contato e provocar, fazer a denúncia. Voltando para nossas questões, então aqui eu coloquei no último ponto dessa questão, que no penúltimo, no caso, a ampliação da democracia parte das lutas sociais que devem ter sua gênese no chão da escola. Já falei sobre isso e há muito tempo isso já deveria ter acontecido. E no último, antes de consertar, veja bem que eu coloquei entre aspas, os problemas das escolas, as pessoas coletivamente precisam ser vistas e tratadas como sujeito de direitos e não como tábulas rasas, ou seja, baús vazios, onde o conhecimento será depositado. A Chuchu por aqui. Oi, Chuchu! Boa noite, Chuchu. Chuchu tá muito prosa, viu, Chuchu? Ela tá trabalhando agora. Eu vi as fotos, viu, Chuchu? Parabéns, viu? Você merece. Tá muito feliz. Então, gente, essa questão de consertar a escola, isso não vai funcionar. Nós precisamos ver, enxergar as pessoas, incluir coletivamente os sujeitos. A escola se tornou um instrumento de exclusão social, de alienação, de individualização, de separação, de segregação. E isso se aplica a quase todas elas, em que os sujeitos são medidos, praticamente o professor tem uma régua para ficar medindo, esse é mais inteligente, aquele é mais burro, esse é mais sabido, aquele é menos sabido. Isso vai segregando as pessoas, esse é mais bonito, aquele é mais feio, esse é mais popular, aquele é menos popular. Esse aqui não consegue aprender, né? Houve uma época que essa segregação era mais aberta, era mais escrachada, tinha bolo e tinha a palmatória e outras questões, até caroço de milho foi diminuindo, mas ainda não se extinguiu. O ser social no chão da escola continua excluído, continua num processo de exclusão, continua sem ter a sua cidadania reconhecida, continuam sendo tratados como tábulas rasas, como baús vazios, como uma pessoa que deve ficar em silêncio e aprender em silêncio. E aqui eu quero abrir um parêntese para muitos professores que não são mais assim, para muitos professores que já evoluíram,
professores que reconhecem os seus alunos como sujeitos de direitos, que permitem que os seus alunos na sala de aula tenham vez e voz, que permitem que seus alunos tenham o direito de se expressar, o direito de serem o que quiserem, numa perspectiva de liberdade e de democracia. Quando você dá liberdade, você também tem que dar a democracia. Se você deu a liberdade, mas não deu a democracia, pode esperar a guerra. É isso que aconteceu na Síria, e isso que aconteceu já nos Estados Unidos, e é isso que acontece no casamento, é isso que acontece na escola, é isso que acontece na relação dos pais com os filhos. Deu a liberdade, mas não deu a democracia, guerra. Deu a democracia, mas não deu a liberdade, guerra. Democracia e liberdade são coisas muito sinônimas, mas tem algumas diferenças. Democracia, nós estamos falando de o governo distribuído entre todos. Todos têm o direito de opinar. Todos têm a responsabilidade de governar, de cuidar, de preservar. E todos têm a liberdade de fazer isso. A liberdade de ser, dentro dessa perspectiva, desde que não viole o direito de ser o que quiser. Então, não existe processo de trabalho no serviço social, em qualquer outro campo socioocupacional, mas principalmente na educação, sem a dimensão da intervenção coletiva. As pessoas precisam pertencer coletivamente. Há muitas pessoas hoje que são depressivas porque passaram a vida toda sendo reprimidas e sem poder participar da coletividade a qual deveriam fazer parte. E acabaram entrando numa situação de depressão hoje, porque não viveram no passado o que precisavam ter vivido. Alguém gostaria de falar antes de passarmos para a próxima? Não? Vamos em frente então. Temos aqui então a nossa terceira dimensão. Eu não coloquei números nas dimensões, colega, elas são 6, mas elas não têm uma ordem hierárquica, muito menos cronológica. Elas podem ser antes, durante, depois, elas podem ser todas elas ao mesmo tempo, uma parte delas ao mesmo tempo. Então por isso que não está numerado aqui, para não criar uma hierarquia, para dizer essa vem primeiro, aquela vem depois. Não existe isso. No serviço social, na verdade, nunca existe isso. Não tem começo, meio e fim no serviço social. Sempre é começo, sempre é meio e sempre é fim. O serviço social é um ciclo sem fim. Ele está sempre começando, terminando, concluindo, evoluindo, amadurecendo, crescendo, nascendo. Então haja cuca, viu? Haja cabeça, porque tu tem que entender isso. Haja miolo. Ele está nascendo e morrendo e vivendo e crescendo e evoluindo e diminuindo, expandindo e encolhendo o tempo todo. Isso é serviço social. Você diminui no preconceito, aumenta no reconhecimento do sujeito, na ressignificação. Uma coisa diminui, é fantástico, isso é incrível. Qualquer um de vocês podem falar na hora que vocês quiserem. É só levantar a mãozinha aí, tem a mãozinha aí no aplicativo, levanta a mão, eu atendo você. Vamos lá então? Então nós falamos sobre a primeira dimensão, a dimensão da abordagem individual. Eu já fiz as sérias recomendações sobre ela, vou ficar sempre repetindo. Ela não pode ser prioridade, ela não pode ser a única e não pode ser contínua. Ela é apenas um remédio que precisa ser substituída ou somada pela dimensão coletiva, que foi a segunda dimensão. E agora vem a dimensão investigativa, que também se aplica a todos os espaços socioocupacionais, mas principalmente na educação. Essa investigação social, que parte do princípio da reflexão, da inventividade, da intuitividade, da capacidade de enxergar o que mais ninguém viu, da capacidade de fazer uma reflexão sempre antes de responder, da capacidade de nunca, jamais responder uma pergunta de pronto, de seco, como se fosse o detentor da verdade absoluta, mas sempre refletir e fazer as pessoas entenderem que o serviço social não dá respostas prontas. Nós não servimos miojo. Nosso trabalho é um trabalho técnico que exige uma reflexão em função da totalidade, da singularidade, da universalidade, no enfrentamento do imediatismo, do pragmatismo, do conservadorismo, do machismo e de todos os tipos de
de violências contra os mais vulneráveis e os menos protegidos, em detrimento de uma série de variáveis que existem, dois sujeitos sociais e de toda uma grandiosidade de intervenção, nós não damos respostas prontas. Nós precisamos argumentar sempre isso e fundamentar nossos documentos e nossos posicionamentos, sempre deixando em aberto. O serviço social não é final, não é terminativo, não é terminante. Ele sempre tem que ficar aberto para mais investigação, mais abordagem, mais argumentação, mais fundamentação. Então a dimensão investigativa, ela particulariza o exercício profissional, no sentido que ela não pode estar desvinculada das demais dimensões do trabalho profissional, das duas que já foram apresentadas e mais 3 que virão depois desta. A dimensão investigativa, ela leva você em busca de conhecer a totalidade do sujeito, a totalidade do território, a totalidade da instituição. Então o assistente social, ele precisa saber quantos profissionais tem na escola que ele trabalha, quantas salas de aula tem, quantos metros quadrados tem, quantos computadores tem. São questões assim bem simplistas que eu estou apresentando para vocês aqui. Quantas famílias estão ali dentro daquela escola que já são atendidas pelo CREAS, e quais são essas famílias? Quantas famílias estão ali que já são atendidas pelo CRAS e quais são essas famílias? Quais crianças que já passaram por processo de violação de direitos? Quais adolescentes? Se estiver trabalhando com adulto, quais adultos que já entraram em conflitos com a lei? Tudo isso precisa ser, você não pode ser pego de surpresa. Você não pode ser surpreendido. O profissional, logo no início, tudo bem, né? No início, está começando, vamos dar um chazinho, né? Uma garapa, onde ia na minha terra, uma garapinha doce. No início, tá bom. Aí até 3 meses, mas depois disso você não pode mais ser surpreendido. Isso revela a incompetência e inaptidão profissional do que está fazendo. Você precisa saber, conhecer o território, de quais bairros vêm alunos para essa escola, de quais povoados, como é que eles vêm? Eles vêm a pé, eles vêm andando, eles vêm de carro, eles passam por uma situação, um determinado ponto de violência que expõe ao perigo, à periculosidade. Como as classes sociais dessas famílias, os territórios onde eles estão incluídos. Esse tipo de conhecimento você só consegue levantar por meio de uma dimensão investigativa de todos os sujeitos sociais. Então eu quero dizer assim para vocês, que para você realmente poder dizer, eu conheço o chão da escola ou das escolas que eu trabalho, e isso aí implica que haverá um determinado número de famílias que um assistente social na educação poderá atender, que eu acredito que não possa passar de 100 famílias, não pode passar de 100 famílias. Óbvio que nem toda família que está na escola vai ter a necessidade de receber o atendimento, mas todas elas terão que ser conhecidas. Todas elas. Então, esse é da minha opinião, né, dentro da perspectiva da dimensão investigativa. Então, quando você faz um estudo, uma pesquisa social nessa perspectiva da dimensão investigativa, levantando as informações que você precisa para ter um norte para o seu trabalho profissional, levantando eu tenho muito cuidado com essa palavra de investigativo, né? Porque ela traz uma conotação pesada, ela leva a um outro sentido. Nós estamos falando aqui de investigação técnica, social, do ponto de vista de conhecer o sujeito, conhecer o território, conhecer a instituição, conhecer a multiprofissionalidade, os limites do trabalho profissional, as fronteiras do seu espaço socioocupacional. Se você tem uma sala para atender, se você não tem, como é que você atende? Essas questões todas que devem começar a entrar dentro de um posicionamento profissional. Então, essa dimensão investigativa, ela contribui muito para o desvelamento da totalidade na qual os sujeitos sociais estão inseridos, de tudo isso que eu já apresentei para vocês. Exige uma adoção de procedimentos sistemáticos de apreensão da realidade social, então você tem que sistematizar como é que você vai fazer, em quanto tempo, qual é o lapso temporal que você vai utilizar. É muito necessário a superação do imediatismo, da empiria e do aparente. Gente, isso aqui é muitíssimo grave no serviço social e está acontecendo todos os dias.
todos os dias, em todas as partes do Brasil, em função da resposta rápida que o capitalismo exige. As pessoas estão, os assistentes sociais no Brasil, estão sempre trabalhando a empiria. Eu quero chegar de surpresa, o imediatismo, a empiria e o aparente, o empirismo, né? Eu quero chegar de surpresa na casa sem avisar, que eu quero ver como é que está. Quando a pessoa diz isso para mim, eu tenho vontade de rasgar o meu diploma, porque dá uma tristeza você ouvir isso de um assistente social, né? Dá muita tristeza. Eu não sei como é que eu vou fazer, Eliane, para disponibilizar esse material. Ele está aqui pronto, não sei como é que eu vou fazer para disponibilizar para vocês. Eu não tenho tempo de enviar por e-mail, não tenho tempo meu tempo é escassíssimo. Para você ver, hoje só estou eu e meu escritório aqui na casa. Mudei as coisas, estão tudo numa outra casa. E eu deixei tudo aqui já, para ver se eu conseguia ter tempo de vir aqui. Agradecer a Alana, que está aí, a Alana Consuelo, muito obrigada, viu, querida amiga? A Agnes, que está sempre colado aqui com a gente, nos ajudando na divulgação, a Valdilene, e várias outras pessoas aí que eu não estou vendo aqui, né? A Elisângela, todos vocês aí que nos ajudaram. Eu vou tentar encontrar uma forma de enviar para vocês, viu? Esse material, não se preocupem não. Eu vou falar aqui com a Alana e a Agnes depois, a gente faz um jeito de botar no Google Drive, aí um negócio aí, eu envio para vocês. Então, voltando para a aula, para a gente não se perder do nosso ponto, essa perspectiva do imediatismo, da empiria e do aparente, ela é própria do capitalismo. Então, para o capital é muito bom que seja tudo aparente, que seja tudo empírico, que seja tudo imediato, porque não há a necessidade do investimento é menor, a necessidade da criação de vínculo e de um processo de intervenção maior de política pública é menor. Então, se a solução vier imediata, e ela imediata sempre será aparente, e imediata sempre se baseará apenas no empírico e não na profundidade, muito menos na totalidade. Então, o estudo de totalidade vai exigir obrigatoriamente que você faça deixa eu ver que tem um telefone extra que hoje está tocando aqui. Então, vai sempre se desdobrar sobre essa perspectiva do imediatismo, da empiria, do aparente, quando você não tem a condição de criar um projeto maior que ressignifique o sujeito, que empodere o sujeito. É um processo mais de exclusão e segregação do que de inclusão. É um processo mais de criminalização da pobreza do que emancipação. Então, a dimensão investigativa ela sempre será um projeto de intervenção previamente pensado, não deve se restringir aos procedimentos já institucionalizados, ou seja, o assistente social precisa ter ampla autonomia, para não se tornar um executor de ordens dadas, mas um propositor também, embora ele possa executar algumas ordens, mas em tese ele precisa ser um propositor, ele precisa propor a ideia e não só executar a ideia. Então nós precisamos ter intuitividade, inventividade, criatividade, pensar novas estratégias de ação profissional, pensar o atendimento singular, mas também os processos de atendimento coletivo, e, dentro dessa perspectiva, desvelando as políticas da educação e combatendo os processos de reprodução das desigualdades sociais, que são contínuos, permanentes, históricos, bem estabelecidos, maduros. O que não é maduro aqui são direitos. Mas o processo de reprodução das desigualdades sociais no Brasil. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. Tem dinheiro sobrando. Sempre, há muitos anos que o Brasil tem dinheiro sobrando. O que é pobre aqui no Brasil é o processo de distribuição de renda. O projeto e o processo de reprodução das desigualdades sociais ele está bem estabelecido. E quando existe um modelo de governo, uma ideia que começa a mexer nessas estruturas para desmontar esse projeto de reprodução de desigualdades, aí esses que mantêm esse poder ficam doidos. Eles criam fake news, eles fazem de tudo para impedir que esse projeto de reprodução, esse projeto de formação de pobres, de novos pobres, se mantenha. Eles querem que o Brasil tenha mais pobres. Quanto mais pobre, mais mão de obra eles terão e mais rico eles ficarão. Isso é uma coisa bem simples de se entender. Então existe uma máquina, no Brasil existe uma máquina de produzir pobres, que está na educação e em todos os outros espaços socioocupacionais, essa máquina de fazer pobres, de acumulação capitalista, que é um grande problema. Eu estou usando essa linguagem, uma linguagem até do Dambord, né? Mas é importante a gente pensar isso. Como é que se fabrica um pobre no Brasil?
mantendo os processos de reprodução das desigualdades sociais. E aí é automático, né? Vamos lá então, aí a nossa próxima dimensão, aí a quarta dimensão, a dimensão do trabalho profissional, né? Essa perspectiva do trabalho profissional, ela, de igual modo como as outras três dimensões, ela não pode estar desvinculada das outras três em momento nenhum, né? É a criação e o fomento de espaços democráticos de participação popular e controle social. O serviço social é um fracasso nisso. É um fracasso. Desde 1960, a mais ou menos 60, 64, que a ditadura militar criou as autarquias, o serviço social entrou de cara nas autarquias e há muito tempo deveria alguém ter tido a coragem para dizer que está na hora de ter mais do que só autarquia no serviço social. Mas pouca gente tem coragem de dizer. A maioria morre de medinho do conjunto Cefes-Cres. Eu sou um dos poucos no Brasil que tem coragem de dizer. Já estou respondendo até processo por causa disso. Mas vou continuar dizendo. Conselho Federal é bom? É. Não resta dúvida. CRES é bom? É. Não resta dúvida. Mas foram criados na ditadura militar para evitar a criação de sindicatos. E aí se transferiu para esse conjunto Cefes-Cres toda a perspectiva de espaços democráticos de participação popular e controle social. Só que eles não são isso. Eles nunca poderão ser isso. Eles chamaram para si essa qualidade, uma qualidade que eles não podem ter, é inconstitucional. Eles chamaram para si. De vez em quando tem uns CBAs, eles estão pelo meio, né? Mas tem, de vez em quando. E agora, de vez em quando, está tendo um congresso aqui, outro ali, pequeno, ainda crescendo, mas está tendo. Alguns sindicatos estão aparecendo. Porque espaços democráticos de participação popular não podem e não devem estar vinculados ao Estado. Está na Constituição. Tem que ser livre, independente, para lutar pelos direitos dos seus representados. Eu pergunto e todos vocês podem responder aí. O conjunto Cefes-Cres representa o Estado ou o assistente social? Pode responder, digita aí, vamos ver se você sabe a resposta dessa. Um pão de queijo lá de Minas, o Valdilei não vai pagar. Se a Ruth estivesse aqui, eu ia dizer, a Ruth ajuda a pagar. Um chamate bem quentinho, lá do Paraná. A Agnes paga. O conjunto Cefes-Cres representa o assistente social ou representa o Estado? O Estado. Exato. Por que insiste-se na ideia de que o conjunto Cefes-Cres tem que defender os assistentes sociais, se ele é um representante do Estado? Quantos assistentes sociais vocês já viram sendo defendidos pelo conjunto Cefes-Cres? Quantos? Nenhum. Ele defende a profissão. A profissão ele defende, mas o profissional, ó, dedinho, jamais. A profissão ele defende, com certeza, isso não resta dúvida, porque é dos interesses do Estado para receber o imposto, que é o tributo que você tem que pagar. O tributo tem que pagar. Então, essa perspectiva da dimensão do trabalho profissional, eu tenho sempre cobrado vocês, tem o quê? Mais de 10 anos que eu estou aqui batendo na mesma tecla, dizendo, gente, serviço social em perspectiva, em relação, na visão, no ângulo, como objeto de movimento social é um fracasso. Nós defendemos o direito dos outros, lutamos pelo direito de todo mundo, brigamos, saímos na mão pelo direito do usuário, mas nós mesmos, por nós mesmos, somos igual aquelas galinhas pirrixixi. Só barulho. Ação, pouca coisa ou quase nada. Então nós precisamos acordar para isso, que o serviço social é uma profissão que precisa ter e ser um movimento social. Não depender do conjunto Cefes-Cres somente. Que o conjunto proteja a profissão, que é sua atribuição, fiscalize a profissão. E que os assistentes sociais do Brasil se juntem e se unam a nível de Brasil para ter e serem um movimento social. E não permitir que o conjunto fique nos enganando com esse argumento de que nos representa, porque nunca nos representou. Nem legalmente pode, nem pode legalmente, e muito menos o fez.
Então a gente precisa ver isso, porque criou-se esse argumento para conseguir receber os tributos, eles fizeram vários tipos de argumentos. Para receber o tributo da anuidade, eles fizeram vários tipos de argumentos. E aí acabou se assimilando como verdade. E é por isso que até hoje nós não temos piso salarial. A lei de 30 horas, que foi uma piada mal contada, que foi criada, alarmou-se para o mundo todo que era um direito genérico, e não era. Era só para assistentes sociais com jornada de trabalho de 30 horas com regime CLT, contrato de trabalho CLT, ou seja, só para o segundo setor, só para quem trabalha em empresa privada. Não se aplica a todos. Está na lei, tem pelo menos 5 jurisprudências já do STF, do TRF 1, 2, 3 e 4, negando as 30 horas, quando não é o caso do assistente social estar em regime de CLT. Então tem muita coisa torcida aí. Por quê? Porque não temos ainda um espaço democrático coletivo. Tem um monte de fragmento aí. Tem o Fórum CESO, que é um fragmentozinho pequeno, tem a FENAS, que eu respeito muito, da Margarete, da Luvera, que tem lutado há muitos anos, até antes de mim, então merece o meu respeito. Tem alguns sindicatos espalhados por aí, pequenos, poucos, alguns deles subalternos ao conjunto Cefes-Cres, e para mim, sindicato que subalterniza ao conjunto, para mim, perdeu toda a conjuntura de existência, deveria ser fechado. Porque como é que eu crio um movimento social e me submeto, me subalternizo ao Estado? É uma lógica muito simples. E aí quando você faz um movimento social, as pessoas vêm perguntar, mas tem parceria com o CRES? Está reconhecido pelo CRES? O CRES está participando desse evento aí, está apoiando? Não faço questão, na verdade nem quero. Nem quero, porque eu quero independência. Eu pago minha anuidade no mês de janeiro, quando chega. No máximo, na primeira quinzena de fevereiro, já está carimbado. Pego o desconto, pago, pronto. É só isso que eu preciso. E que eles nos orientem, como eles têm feito, inclusive, muito bem, através das resoluções, dos parâmetros, da educação, da saúde, do sócio-jurídico, do sistema prisional. Ótimo, parabéns. Isso sim, é o trabalho deles, criar os limites da nossa atribuição. Agora, o movimento social, ir para a rua, lutar por direitos, por unidade, por defesa de nossos profissionais, é um trabalho coletivo que nós precisamos fazer, da nossa dimensão do trabalho profissional. E no chão da escola agora, com esse novo espaço socioocupacional, mais ainda, porque você vai entrar num espaço novo, em que as pessoas vão te olhar desconfiadas, achando que sabem o que você deve fazer e o que você não deve, tentando mandar em você. Pode falar Álvida, é Álvida, né? Langendorf, é alemã? Isso. Pode falar, Álvida. Assim eu quero te parabenizar pela aula maravilhosa e dizer que eu sou assistente social desde 96 e eu nasci numa época que era muito cobrado de nós, assim, o movimento escolar, porque é ali que tu começa a exercitar, né? O que é a cidadania. Então, nós éramos sempre mal vistos, de certa forma, porque a gente estava sempre questionando, mas ao mesmo tempo éramos elogiados porque eram os estudantes que apresentavam propostas, né, de pesquisação, de pesquisa, né, social. Então eram estudantes que mobilizavam, que fechavam a faculdade, mas eram os estudantes que apresentavam propostas. Eu fiquei 4 anos pagando ação na justiça e foi aí que eu consegui me formar. Eu levei 7 anos e meio para me formar, né? Sou filha da UBRA de Canoas, universidade privada, né? Porque no serviço social aqui no Rio Grande do Sul só tinha na PUC ensinos na época e era tudo privado, né? E na UBRA era a única que tinha à noite. E era a mais perto possível de Guaíba, que era onde eu morava, né? E o que eu acho, assim, ó, professora, assim, para contribuir, né? Porque eu sou uma das assistentes sociais que esteve naquela mega conferência, na conferência máxima de 2003, graças a Deus por não ter família, por não ter filho pequeno, por não ter marido,
eu fui eleita para ser delegada, né? E fui até lá para a gente votar o SUAS em 2003. E a gente votou o SUAS, houve todo um avanço, nossa, ficamos felizes da vida, agora temos política pública, né? Porém, paralelo a isso, havia um pequeno engajamento entre os profissionais, aqui no Sul, pelo menos, é o que eu senti, né? Só que, entretanto, quando veio aquela formação, a formação à distância, houve uma divisão muito grande entre os profissionais. Sem falar que se o ensino já era precário, presencial, né? Porque eram poucas as universidades que faziam pesquisa, e ainda mais se tratando de serviço social privado, que eu não sei como é que é aí com vocês, né? Não sei qual que foi a sua formação, se foi universidade privada ou pública, para nós aquilo não existia, né? Só tínhamos a UFRGS lá em Porto Alegre e jamais se admitiria um curso de serviço social dentro de uma universidade pública, né? Tem uma outra em tinha uma outra em Santa Maria, ainda tem, né? Mas também o serviço social só foi, eu acho que nem existe ainda lá, só na UFRGS. E o resto tudo veio por IAD. O que aconteceu? A nossa formação já era precária, né? Se precarizou ainda mais. Hoje tu tem profissionais, por exemplo, assim, eu venho de uma família que a minha família era extremamente conservadora, jamais admitiria que eu ficasse organizando alunos, estudantes dentro da sala de aula para mobilizar, por pesquisa, para mobilizar, para ter professores com doutorado, com pós-doutorado, jamais aceitaria isso, né? E o que nós temos hoje? Nós temos profissionais formados, né, mas que têm uma trajetória bem conservadora, inclusive assim, o marido dessa colega era coronel do Exército. Então, assim, qual que é a visão dela? É chegar na casa e olhar para casa e dizer assim, bom, eu vi lá uma enorme de uma TV plana, nem eu tenho aquilo. O que quer? Ela pedindo casa, a casa está caindo, me comprou uma TV plana, lá aquela coisa, tamanho da parede, a parede está caindo, mas a TV está lá. Sabe? Então, assim, qual que é a visão e o que eu tive de mobilização, de aprender o que é mobilização, né? Foi o pouco que eu vivenciei na prática, na faculdade, né? Enquanto movimento estudantil, e depois, quando eu trabalhei com pesquisação, porque eu questionei uma situação e virou um projeto de pesquisa dentro da universidade, que não fazia pesquisa, mas que formava alunos, e que esses professores ainda não tinham nem mestrado, nem doutorado, né? Então a gente ficava assim, reproduzindo textinhos, xeroxinhos, e aí desse movimento, que foi uma professora que veio de São Paulo, que ela fez, os alunos começaram a pesquisar, né? E isso gerou um confronto muito grande dentro da universidade, né? E aí, assim, hoje nós temos o serviço social na Universidade Federal, nós temos uma Universidade Federal aqui em Erechim, mas que não tem interesse em ter serviço social, né? E cada vez mais, assim, nós somos mal vistos, porque a nossa formação degringolou, piorou cada vez mais. Temos o Nucres aqui, que diríamos que é aquilo que você acabou de dizer, que na verdade eles não nos representam, né? Nem o CRES, nem o conjunto Cefes-Cres, mas assim, o que a gente espera hoje é pelo Nucres. Nós não temos uma categoria. Já se tentou se reunir várias vezes a categoria. Nossa, eu até coloquei a minha casa à disposição para isso. Mas se criou situações assim muito complicadas, e que eu respondi a outra que eu chamo de sindicância, né? Eu respondi uma sindicância porque teve uma colega que traiu e repassou um áudio meu num grupo quando a gente discutia a questão, né? Que a gente fez um grupo de WhatsApp, era para discutir a questão dos benefícios eventuais da lei, né? A lei que nós estávamos discutindo. Mas aí eu falei alguma coisa com relação à questão que não tínhamos auxílio natalidade e que a gente precisava
colocar em prática o que estava na lei, né? Porque estava na lei lá, né? A lei do SUAS atualizada, tem auxílio natalidade. E aí, qual que é o auxílio natalidade que tinha? Não tinha, né? Tinha, na verdade, o gabinete da primeira-dama fornecendo enxovalzinho, né? Aí ela contratou uma psicóloga. Quer dizer o seguinte, assim, ó, qual que é a necessidade de criar um subserviço dentro do gabinete da primeira-dama, sendo que a política de assistência social está pensando, estruturando o serviço realmente como tem que ser, né? Então, essa colega que era uma assistente social, infelizmente, que era um grupo só de assistentes sociais, ela repassou esse áudio e eu respondi essa sinicância, né, que eu costumo dizer, porque, assim, ó, é muito grave isso que aconteceu. E eu acho que nós temos culpa, sim, professor Davi, nisso, porque nós não nos reunimos, nós não temos uma unidade de categoria, né? Hoje, uma colega está tentando mobilizar para fazer a organização do Fórum dos Trabalhadores do SUAS. Aí eu questionei ela, mas qual que é a unidade que existe na categoria dos assistentes sociais? Não existe nenhuma. Então, assim, como é que tu vai pensar em organizar trabalhadores do SUAS, sendo que nem os colegas conseguem ser solidários, ser respeitosos, ser éticos com os outros? Como é que vai ser isso? Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Obrigada. Álvida, pela sua riquíssima contribuição. Eu penso sempre que o trabalho de pesquisa, de inclusão social na escolha dos processos de trabalho é muito importante. Escolher o que é que eu quero estudar, porque você está respeitando a idiosincrasia do sujeito, o seu gosto, a sua inclinação para uma determinada matéria. Com relação à perspectiva coletiva no Brasil, essa é uma herança conservadora que nós temos. O Brasil não foi ensinado a viver uma vida coletiva, pelo contrário, ele sempre foi, desde muito tempo, sempre foi ensinado a se dividir, que na divisão é que quem tem o controle assimila mais controle. Na unidade, quem detém o poder dominante, na unidade perde o poder. Então não é importante para quem tem o poder dominante, a cultura dominante, o controle político, que haja unidade entre os outros pares, porque havendo essa unidade. Então se criou isso durante o processo histórico de construção do Brasil. O Brasil não é um país coletivista, não é um país cooperativista. Olha, nós temos a Alemanha. A Alemanha sempre foi, né, que é o seu estado de ascendência, sempre foi, de descendência, sempre foi um país coletivista, cooperativista. Quando se dá uma ideia, né, que de certo modo, em alguns aspectos pode também não ser muito bom, mas para movimento social é ótimo, né, é fantástico. Se cria uma ideia central, todos vestem a camisa e vão na mesma direção, vão trabalhar junto para fazer acontecer. Eu conheço a Copacol, eu conheço várias cooperativas que começaram assim com 3 pessoas e ficaram gigantes aí. Eu sou paranaense, nasci em Guaraniaçu, no Paraná, me criei em Cascavel, então conheço essa região ali toda. E tem já, mas sempre com pessoal de ascendência europeia, no sentido, ou são alemães ou são italianos, né? Mas o brasileiro em si mesmo, e o que foi miscigenado aqui, não teve, porque em função das desigualdades sociais, ele disse, farinha pouca, meu pirão primeiro. As desigualdades corrompem a coletividade, gente. Isso é uma questão de processo de trabalho, uma questão árdua que nós precisamos superar e construir processo de trabalho que emancipe o sujeito para entender que ele precisa se unir. Porque na desigualdade tem pouca farinha, tem pouca comida, tem pouca oportunidade. Tendo pouca oportunidade, eu não posso apoiar as pessoas. Então eu tenho que tirar o meu primeiro. Isso estimula a individualidade e rompe com aquela coletividade. Isso também é mais um fruto da desigualdade, como a corrupção. A corrupção também é fruto da desigualdade. Hoje virou cultura, se materializou como uma verdade absoluta no seio da sociedade brasileira, como uma cultura estabelecida, mas ela é fruto desse processo de construção da desigualdade, que gera o individualismo, a corrupção e outras questões mais, que é muito graçante no Brasil. Então, na perspectiva da dimensão do trabalho profissional, a construção de estratégias de fomento à participação dos estudantes, famílias e professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras na educação, das conferências e conselhos desta política, dentre outros, né? Então, nós temos aqui, não apareceu aí, mas está implícito, por exemplo,
a participação dos pais na vida escolar dos alunos, né? Que é uma coisa terrível no Brasil. Pouquíssimos pais, eu acho que não chega a 10%, participam da vida escolar do aluno. E um agravante ainda, quando eu digo pais, eu ia gravar uma live ontem, acabei que chegou visita aqui, eu ainda vou gravar essa live mais pra frente. Ontem eu ia gravar uma live com o seguinte tema: o infeliz Dia dos Pais. Mas eu acabei que chegou visita aqui, conversa vai, conversa vem, eu acabei não gravando a live e planejando para mudança também. Quem sabe no próximo Dia dos Pais eu vou gravar uma live sobre o infeliz Dia dos Pais. Porque criou-se um romantismo no Brasil de atribuir que pai é herói. No Brasil não é o caso. É exceção, não é regra. Pai herói no Brasil é exceção. A imensa maioria não é herói. 57% deles abandonam a mulher para criar os filhos. 57,3% abandona a mulher para criar os filhos sozinha. Ela cria os filhos sozinha. Ou seja, quando a gente fala de pais, um número maior de famílias no Brasil é mantido pelas mulheres. Então, esse é o primeiro ponto. Então, mais da metade já não pode ser chamado de pai herói. Mais da metade só esse ponto aqui. Dentro desses que ficam em casa, tem um grande número que abusam das próprias filhas e filhos, abusam sexualmente. Tem um grande número que não abusa sexualmente, mas abusa psicologicamente, são tóxicos, extremamente agressivos, batem, espancam, não sabem educar, são negligentes. Então só vai caindo o número. Não sei se chega a 20%, olha lá, se chegar a 20% de pais que possam realmente merecer Feliz Dia dos Pais. Porque na escola do filho, nunca foi. Infelizmente se aplica a muitas mães também, que nem lá pisam. Mas o número de mulheres que pisam na escola dos filhos ainda é o dobro ou o triplo do número de pais que vão à escola dos filhos. Ainda tem uma chance, tem um pouco mais que vai. Mas quando a gente fala de participação popular, né, e a questão do Dia dos Pais, aí vem de dimensão de trabalho profissional, quando fica velho, que não tem mais para onde ir, aí vem entrar na justiça para obrigar o filho a tomar conta dele, de que ele nunca cuidou. E a justiça dá ganho de casa para o sujeito, obrigando o filho a passar então a tomar conta do pai que nunca deu nada pelo filho. Não criou, não cuidou, não educou, não deu afeto, não deu carinho, não deu alimento, não deu nada. Depois de velho, agora não é obrigação, é meu sangue, tem que cuidar de mim. Então eu acredito que muito em breve haverá uma lei aí para resolver essa questão. Se não houve vinculação afetiva do pai para com o filho na infância e adolescência, o filho não tem que ter responsabilidade nenhuma sobre ele quando ele envelhecer. Isso é a minha opinião, você pode discordar. Eu acho que é uma troca, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Se não houve a vinculação afetiva de cuidado, afeto, carinho, proteção do pai para com o filho, do nascimento até a idade adulta, o filho não tem obrigação nenhuma com ele quando ele envelhecer. Essa é a minha opinião, e você concorda ou discorda, é o seu direito, eu respeito isso. Meu pai nunca me deu o que merecia me dar. Acho que me deu por 1 ano ou 2, depois sumiu de novo. Mas quando ele envelheceu, porque dos meus filhos, eu fui lá e fiz o que pude por ele. Mas foi uma escolha minha. Mas eu posso entender muito bem essa questão de um filho que não quer mais relação com quem ele nunca teve relação. Um estranho. Nunca fez nada por ele. É uma perspectiva de justiça social. A gente está falando de justiça social. Até porque, para a gente corrigir esse erro histórico do pai achar que pode abandonar o filho quando criança e depois, quando ficar velho, voltar e ter o seu direito garantido pela justiça de cobertura, proteção e cuidado. Aí o Estado que se vire para corrigir isso, já que a culpa das desigualdades sociais é do Estado. Então o Estado que se vire para corrigir essa desigualdade social, se o fato, porque depois vira cultura. O grande problema da desigualdade social é que ela cria uma expressão da questão social, que com o tempo ela pode se tornar um fato social e se materializar numa cultura. Foi o caso da corrupção. A corrupção nasceu da desigualdade, virou fato social e hoje é cultura. Então hoje a pessoa não precisa mais estar num processo de desigualdade para ser corrupto. Virou um processo cultural. E começou a fazer parte também de quem nunca esteve, na verdade, em uma situação de desigualdade social.
Então, continuando aqui na dimensão do trabalho profissional, o combate à estruturação verticalizada e tradicionalista na educação, que é sinônimo do conservadorismo, né? Nós chamamos de conservadorismo no serviço social, mas nas teorias de aprendizagem, a mesma é sinônimo, é a mesma coisa você dizer que a educação é tradicionalista, né? Que é a estruturação verticalizada, em que o professor fica em cima de um bidê, de um altar, praticamente de um palco, ele é o detentor do conhecimento e o aluno é o coitado que está lá embaixo, sentadinho na carteira, não pode nem se mexer. Foi isso que Paulo Freire iniciou logo sua tese discutindo essas questões. A discussão e modificação das formas de composição e funcionamento dessas instâncias, levando em conta as abordagens da escola de gestão democrática. Eu já tinha falado lá atrás, gente, todos vocês aí que têm curiosidade pelo serviço social na educação, não pode deixar de estudar, debater, gravar live, escrever artigo sobre a gestão democrática das escolas. Eu acho isso fantástico, é incrível, maravilhoso, e eu recomendo que vocês estudem muito sobre a gestão de escola democrática. Dentro da dimensão do trabalho profissional, reconhecer e tecer aproximações com os demais conselhos existentes na política de educação e que são fundamentais para a democratização dos processos de gestão desta política. No caso aí nós estamos falando de rede de proteção socioassistencial, sem a qual o assistente social em qualquer instituição não fará um trabalho com impactos satisfatórios, com impactos sociais satisfatórios. Sempre será necessário uma abordagem para além disso. E a questão de mobilizar-se coletivamente com a categoria profissional em defesa da ampla autonomia da praxis do serviço social. E aqui eu vou ter que falar novamente sobre a questão da autonomia relativa. Gente, a autonomia relativa existe enquanto tensionamento institucional. Ela existe. Nunca neguei a autonomia relativa como pré-existente. Mas ela não é o nosso direito. Pelo contrário, a autonomia relativa é a violação do nosso direito. Então eu não vou defender uma categoria teórica, um conceito teórico que viola o meu direito. Qual é o meu direito? Na Lei 8662, no Código de Ética, ampla autonomia no exercício profissional. Et finit. Esse é o meu direito. O outro é a violação do meu direito. Embora a professora, doutora Yamamoto tenha sido brilhante na sua explicação, não há o que se negar, mas ela fez uma provocação teórica para aprofundamento e reflexão. Ela não lançou uma verdade absoluta e as pessoas, como de costume no Brasil, compram verdades absolutas e transformam essas verdades absolutas muitas vezes para justificarem o próprio fracasso de competência profissional, para justificarem a falta de compreensão, e compram essas verdades e saem escrevendo artigos e mais artigos. Tem mais de 50 mil artigos sobre esse tema na internet. Mas se você procurar um artigo sobre ampla autonomia, não tem. Ou seja, a violação do direito assimilou e virou regra, e o direito virou exceção. E quem foi que criou isso? Foram os próprios assistentes sociais. Não foi a Yamamoto. A Yamamoto fez uma provocação teórica. Quem fez isso, que criou essa regra, que transformou a exceção em regra, foram os próprios assistentes sociais. E teimam ainda, inclusive. Toda vez que eu provoco essa discussão, tem pelo menos 3 ou 4 na faculdade para me contrapor. Não, mas você está errado, porque quem falou foi a Yamamoto, perfeito, foi ela que falou. Mas não há uma verdade absoluta, porque a Yamamoto não é uma mulher de lançar verdades absolutas. Ela faz provocações nos seus livros que precisam ser discutidas, amplamente debatidas. Nosso direito é ampla autonomia no fazer profissional. Daquilo que escolhermos, cedermos para respeitar os limites das outras profissões é uma escolha nossa e, de acordo com o projeto ético-político, também uma obrigação, respeitando a ampla autonomia do nosso fazer profissional. Aí eu pergunto, eu posso aceitar, por exemplo, dentro da instituição, que uma pessoa faça o meu trabalho, que só eu posso fazer, uma atribuição privativa minha? Não posso. Então eu tenho que ter ampla autonomia. Então vamos lá, gente. Eu queria encerrar aqui e deixar para a gente fazer a terceira parte, porque quando fica muito longo, começa a ficar cansativo. Embora esteja muito bom, depois eu vou falar sobre o conselho de classe, viu, amiga? Numa próxima oportunidade. Embora esteja muito bom, eu ainda tenho aqui para falar com vocês ainda a dimensão
andragógica, pedagógica, interpretativa e socializadora, que vai ser a próxima, e a dimensão propositiva participativa. São essas duas dimensões que eu ainda quero falar com vocês na nossa próxima live. Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram aí. Se alguém quiser comentar, fazer alguma... eu nem vi a Álvida tá com a mão levantada. A Álvida quer falar? Eu não vi você levantando a mão novamente. Só vi agora. Eu fui olhar aqui para a tela. Não, eu só queria complementar ali, ó, que como é difícil romper com isso. Isso que eu tive uma caminhada muito grande em movimentos sociais, né? Desde a faculdade. Agora, você imagina... Acho que tem alguém falando junto. Tem alguém com o microfone ligado, Gorete. Assim, só para concluir, então, é exatamente assim, ó, como a gente é contraditório, né? A gente é muito contraditório no que a gente discursa e no que a gente faz, né? Só apertar aqui, não. Peraí. Pronto, pode continuar. Assim, porque a gente é muito contraditório no que a gente diz, a gente faz. Por exemplo, assim, essa mesma colega que está articulando a questão dos trabalhadores do SUAS, ela também, eu fiz uma colocação para ela no sentido assim que eu estava me sentindo desgastada, sabe, para trabalhar a violência nesse momento. E não é só violência que a gente trabalha, não é mulher, é só mulher vítima de violência. Eu trabalho com medida socioeducativa, tu trabalha com infrator, tu trabalha com mulher, tu trabalha com criança, tu trabalha com deficiente, e aí todos vítimas de violência, e aí tu vai trabalhar ainda com infrator no mesmo serviço, sabe? Então assim, ó, eu estou, né, não tenho mais saúde, nem física nem mental, eu não nasci hoje, né? Para continuar. E eu fiz uma proposta para ela, colega, quem sabe, né, você está com problema lá no teu trabalho, quem sabe a gente pode conversar a respeito, né, de repente, de você ficar num tal lugar e eu ficar no outro, né, direto, e aí você faz a proposta para ficar no tal setor direto. Simplesmente ela me retornou dizendo que ela tinha interesse de ficar no setor que era o setor do cadastro único, né, que é menos, digamos assim, que tem a menor complexidade do que teria no setor de trabalhar com pessoas em situação de rua, né, que eu já trabalhei e eu sei a situação assim, ó, nossa, trabalhar assim, sem ter estrutura, né, tem mal e mal um assistente social, um pedagogo, né? E tu precisa ter um trabalho bem maior com eles, porque são pessoas assim, ó, que passam ali, assim como tem pessoas que ficam na rua, que são aqueles que são os abandonados pelos pais, né? Que geralmente assim, não tem pais e agora não tem mais mães, porque nós temos que colocar lá esse violador que foi tirado de casa para não matar a mãe. Né? Nós não temos um nem dois lá, nós temos vários que estão usando droga, não tiveram limite, não tiveram apoio, não tiveram carinho, né? E estão ali. E assim, é essa pessoa que eu vou lidar de novo, né? E aí eu colocando para ela a minha situação, como é que eu estava, gente, assim, ó, não tenho mais saúde, eu tô tomando 14 comprimidos por dia, de tanto medicamento, com diabetes, pressão alta, minha aposentadoria não vem nunca. Né? Porque o INSS tá uma porcaria, nem é uma CTC vindo, né? Então, assim, ó, e aí a colega disse assim, não, mas eu quero ficar nesse, se tu quiser, tu vai ficar no outro, então, assim, muito complicado, sabe? Começar a diminuir essa distância entre nós, professor, é o maior desafio que tem. Eu acho que é o maior desafio. Aí, para diminuir essa distância, a necessidade dos pares reconhecer que o capitalismo não pode ser um instrumento que nos separa. Esse é o grande problema. E o capitalismo está nos separando. Ele tem essa força também de nos separar. Cássia, você gostaria de falar? Cássia Gonçalves? Cássia? Oi, Cássia.
Se você estiver falando, o microfone está desativado. Viu? Bom, vamos aguardar para ver se ela quer falar. Enquanto isso, eu vou me despedindo de vocês. Mais alguém gostaria de falar? Estou falando Oi, agora. Cássia, pode falar. Boa noite, professor. Eu sempre gostei de assistir as suas lives. Eu, por exemplo, eu tenho um interesse muito grande. Eu não estou trabalhando, né, no momento, mas eu fiz um estágio no EJA e eu percebi ali a grande dificuldade que existe, né, porque tem pessoas de N situações, de vários direitos violados, né, pessoas de várias idades, principalmente rapazes que estão com medidas socioeducativas, né? E assim, o quanto os professores estão desgastados, porque eles não dão conta da demanda, eles não têm assim essa expertise para lidar com tantas questões, né? E a escola, ela vira um conflito tremendo, né? E aí fica se pensando na evasão, coloca-se conselho tutelar, a situação fica muito mais complexa, sabendo-se que o assistente social e o psicólogo, junto com a própria diretoria da escola, junto com os pedagogos, com uma equipe mesmo multidisciplinar, pode fazer uma investigação melhor a respeito dessas pessoas, né? Eu acho que o assunto é muito amplo, é um assunto para ser discutido assim, quebrando muitas crenças e principalmente a gente se reavaliando, a gente se ressignificando para exercer a profissão exatamente como ela é, porque eu percebo que o assistencialismo ainda prevalece, né? E muito. E o serviço social não é assistencialismo, né? Ele é emancipatório, é outra coisa, é de dentro para fora, né? É para você saber os seus direitos, suas obrigações, seus deveres, você enquanto cidadão. É um trabalho muito dignificante, de compromisso muito, muito grande, e eu acho que é movido principalmente pela indignação do próprio profissional. Porque se o assistente social não se indignar, ele não vai ter gás para ele poder tentar fazer projetos, elaborar projetos, trabalhar em equipe, né? Ver a questão social que acontece principalmente. Eu tenho um carinho especial pelo EJA, porque o EJA já é bastante traumatizante, né? Ali tem elementos muito significativos. É só isso que eu queria complementar. E obrigado pela aula, professor. Muito obrigado, Cássia, pela sua participação. Essa foi a segunda parte das 6 dimensões do serviço social na educação. Em breve nós teremos a terceira parte para tratar das 2 dimensões que ficaram faltando. Hoje eu consegui tratar 3, né? Então tinha uma, com 3 ficou 4. Falta 2. Se mais alguém quiser apresentar sua fala, pode ficar à vontade. Pode falar, Isabel. Abra o áudio. Abra o áudio, colega. O áudio ainda está fechado. Acho que abriu. Acho que consegui Abriu. agora. Então, é mais uma inquietação minha. Eu já estou em escola, né? Não como assistente social, mas já estou em escola. E vejo de muitas das nossas preocupações, muitos questionamentos, não só daqui, como de aulas passadas assistidas, do embate que vamos ter em relação a um sistema viciado. Então, eu gostaria muito de saber de ti como a gente deve encarar isso e se a gente tem alguma proposta para o enfrentamento dessas questões. Tipo, na minha cidade, em Redondezas, a gente vê muito esse negócio do aparelhamento, né, das questões políticas. A escola é composta mais por situações políticas, né? Escolha de diretores não é por eleição nem nada, é tudo
por indicação mesmo. Isso torna o ambiente altamente desconfortável a trabalhar, porque é aquele jogo de poder, né? A gente foi, fulano foi. Eu sou concursada, mas, no entanto, como eu disse, a maioria é indicação, de diretor a vários cargos. Então, a gente vai ter um embate enorme para realizar o nosso serviço, né? Já temos esse embate, e quando entrar realmente o serviço social na educação, eu acho que a gente vai ter um entrave enorme em relação a isso. Eu gostaria de saber do senhor, que é o nosso mestre, Obrigado, Isabel. o que pensa dessa situação. Então, Isabel, o serviço social é uma profissão que tem dois tipos de profissionais centrais, o executivo e o propositivo. O executivo se dá bem em qualquer lugar que ele vai trabalhar, porque ele recebe a ordem, ele está sempre procurando. E aí, cadê o coronel para me perguntar a ordem? O prefeito, o general, o diretor, o coordenador, cadê? O que é que eu preciso fazer? O que é que tem para fazer aí? Vai varrer aquele chão ali, vai fazer a merenda, vai fazer a revista, vai atrás do menino que saiu da escola antes do horário, fica na portaria lá ver quem veio, quem não veio, vai na casa do pai levar o bilhete que o menino aprontou na escola. É o executivo, ele vai executar as ordens. Do outro lado tem o propositivo. Já o propositivo tem como instrumento a ressignificação social, que é ressignificar o vício. Você disse aí, é um sistema viciado. Esse é o nosso trabalho, é quebrar esse vício por meio da ressignificação, utilizando instrumentos como a maiêutica socrática, a dialética marxista numa perspectiva de reuniões, movimentos sociais, encontros, grupos, planos de ação, projetos sociais. É algo muito amplo, não vai acontecer assim num estalar de dedo. Mas, como eu disse aqui no início da aula, primeiro você precisa mostrar para todo mundo quem é você, precisa ter competência, chegar e se apresentar para todos. Meu trabalho é de ressignificação. Então, uma das coisas com que eu trabalho é a ressignificação social. Aí tem que ressignificar, trabalhar pela ressignificação. Se o sistema é viciado, e todos eles são de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, todos eles são viciados, então o assistente social propositivo vai propor um plano de ação, um projeto social, uma intervenção, uma reunião, uma intervenção coletiva, uma individual, e vai criando uma proposta de trabalho, uma dimensão de trabalho, até alcançar pequenos impactos, que a gente conhece como resultados, dentro dessa perspectiva. Agora, o projeto de reconstrução da ordem societária é um pouco mais amplo, depende de todos, depende da rede socioassistencial, depende dos sujeitos sociais que estão ali também. Nem todos aderem a um processo como esse. E não deve ser preocupação do assistente social transformar todo mundo, mas aqueles que estiverem abertos a esse processo de transformação, que quiserem esse processo de transformação. Então, basicamente, este é o caminho. Quebrar o ciclo e romper o vício por meio da ressignificação. Mas só para complementar, Isabel, primeiro a gente precisa se ressignificar. Eu acho que o processo tem que começar na gente. Acreditar mais na técnica, na capacidade técnica, na perspectiva metodológica, estudar mais também, né, para conhecer mais. Então, a gente se ressignificando, você já chega no lugar respirando com altivez e ao mesmo tempo com humildade. Altivez no sentido de que não estou aqui para ser capaz de ninguém, mas também não cheguei aqui para pisar em ninguém. Mais ou menos nessa perspectiva aí. E o trabalho da ressignificação exige vários instrumentos, várias abordagens, vários métodos que daria uma aula de uns 3 dias aqui. Muito obrigado, Gorete, Helenilza. Vocês que estão elogiando aí no... nós estamos com... Deixa eu falar aqui com vocês, gente. Olha, eu queria fazer uma proposta com vocês, é o seguinte. Eu criei um grupo de mentoria do serviço social na educação. E eu quero fazer uma proposta com todos vocês aqui que quiserem participar desse grupo para a gente fazer pelo menos uma live por semana, como essa. Pelo menos uma. Vocês têm o direito de me cobrar pelo menos uma. Se em alguma semana eu não fizer, na semana seguinte eu tenho que fazer 2. E eu queria combinar com vocês o seguinte, da gente fazer com o direito de vocês terem certificado, o direito de vocês receberem o material didático e tudo isso, uma mentoria
e do Serviço Social na Educação, de vocês contribuírem comigo por mês. E aí eu queria, democraticamente, que vocês sugerissem um valor que ficasse ao alcance de todos vocês, que não prejudicasse nenhum de vocês. E eu diria se aceita ou não. Para a gente fazer live sobre serviço social na educação. É uma das áreas que eu domino e gosto muito, tenho estudado muito desde o início. Eu acho que foi a primeira área que eu me interessei no serviço social, foi pela educação. Pode votar aí, apresente os valores que vocês podem contribuir com o meu trabalho profissional. Eu sou caro. A Alana sabe, eu sou muito caro, mas eu vou fazer isso aqui com vocês. Eu fiz o outro lá do Master de Perito, porque eu já tenho muitíssimos alunos naquele curso. 23 mil alunos no curso de Perito Social Judicial. Então aquele eu não consegui diminuir muito o valor, não. Mas esse eu consigo dar uma diminuída. Aí eu quero que vocês escolham aí, pelo menos 3 valores, eu vou dizer qual deles eu vou escolher. Digita aí nos comentários. Quanto é que você pode, dentro das suas condições financeiras? A Deilze está dizendo 50. Mais alguém? Vai ser votado aqui ao vivo. Votem aí, mais uma. Já teve um voto? Ah, não vai dar, não. 50, 100, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, de 50 a 70. Deixa eu fazer uma soma rapidinho aqui, que o meu negócio é tudo na ponta do lápis. Espera aí. Essa sala aqui só suporta 250 pessoas. Então não tem como botar mais do que isso. Vou fazer uma soma aqui. Não adianta nem chorar depois, porque eu quero com participação. Eu cansei de ficar falando sozinho. Não é bom, não. Espera aí. Pronto. Agora eu vou botar o meu preço. Todo mundo falou 50 aí, mas para que haja mais participação e ninguém reclame, eu vou propor cobrar de vocês R$30 por mês, ok? Baixei, para que vocês também consigam encher a sala com 250 pessoas. Não é obrigatório, mas me ajudarem a chamar outras pessoas para colocar 250 pessoas na sala para a gente fazer umas aulas bem bacanas, viu? Então, eu botei lá, tem um grupo, né? Mentoria Serviço Social. Só vai participar naquele grupo quem tiver inscrito na mentoria, ok? Depois eu quero fazer com vocês, a Alana tá aí em cima, ó, gente. Eu vou fazer uma surpresa para ela aqui ao vivo. Para vocês fazerem, quem quiserem, e depois ela quiser criar uma mentoria de instrumentos técnicos do SUAS, viu? Viu, Alana? A gente usa o mesmo público aí e joga lá também, para te dar um up aí na profissão. A Alana é parceira aqui, tem ajudado a gente nos congressos, criando cartazes, divulgando, e trabalha incansavelmente aí, viu? Obrigado. Helenilza! Oi, Helenilza. Ela desligou a câmera, correu. Tá bom, gente? Então, eu vou montar o material aqui, vou montar a mentoria lá, vou montar o curso da mentoria lá no meu site, para poder ter o certificado, para vocês fazerem o cadastro, tudo certinho, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, boa noite, fiquem todos bem, todas e todos, fiquem todos bem, ó, vamos lutar pela nossa profissão, viu, gente? Não desistam, viu? Um abraço, boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor Gabi. Um abraço. Esse material aqui eu já vou deixar lá na mentoria, viu? Agora já tem um lugar para onde ele vai.